E falando em Covid, um recente aumento de casos da doença em Alagoas levantou uma preocupação sobre a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras aqui em ambientes fechados. Por isso, em algumas escolas particulares, os diretores estão orientando que os alunos voltem a usar esse acessório de proteção. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado de Alagoas informou hoje que pelo menos 3 escolas aqui de Maceió já retomaram a obrigatoriedade do uso da máscara. Nas 310 escolas públicas da rede estadual de ensino de Alagoas, a orientação é que seja de uso opcional da máscara entre alunos e servidores, ou seja, é facultativo, usa quem quiser. Já nas 144 escolas municipais de Maceió, o uso do acessório em ambientes fechados continua sendo obrigatório, sendo facultativo somente em ambientes abertos, como os pátios, por exemplo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o infectologista Rodrigo Cruz, que está com a gente aqui nessa transmissão pela internet. Muito boa noite, doutor Rodrigo. O que os médicos recomendam nesse momento, já que cada escola está adotando aí um princípio? O que a comunidade médica está recomendando para os pais? Boa noite. A gente, desde quando observou uma queda importante do número de internamentos e de óbitos com a avançada vacinação, a gente tem pedido para a população avaliar o risco, tanto individual quanto comunitário, para contágio pela Covid-19. E durante esses últimos dias, essas últimas semanas, essa ascensão de casos no Brasil inteiro, praticamente todos os estados da Confederação têm observado, e inclusive alguns estados já têm aumentado o seu quantitativo de leitos disponíveis para pacientes Covid, outros estados já declararam quase que uma situação de emergência por falta de leitos, tanto para Covid como para outras patologias respiratórias, que são sazonais, típicas dessa região do inverno, principalmente numa onda de frio, que atingiu o sul do Brasil, mas essa nova onda de casos, essa quarta onda de casos, tem atingido o Brasil inteiro e agora a gente observa na nossa região. Então, desde a flexibilização da mobilidade social e também a flexibilização no uso de máscara, a gente entendia que a orientação médica, apesar da máscara não ser mais obrigatória, ela sempre foi recomendada, ela nunca deixou de ser necessária. E que a gente orientava a população para avaliar os seus riscos de adquirir Covid, tanto para evolução de formas graves, como a proteção individual, quanto o risco de um novo contágio de Covid num ambiente comunitário. Então, essa avaliação de risco, ela se tornou mais necessária nesse momento. Aquela garoa de Covid, ela está passando, agora a chuva está engrossando e a tendência é que os casos e internações e óbitos, eles aumentem nas próximas semanas e a gente sabe já, por meio de diversas publicações, que as máscaras mais a imunização, principalmente com a dose de reforço, são medidas fundamentais, cruciais, para diminuir o contágio, diminuir a taxa de transmissão do vírus e, principalmente, reduzir os internamentos e óbitos. Então, a necessidade de voltar ao uso de máscara, principalmente em ambientes fechados, ela é fundamental nesse momento. Então, é uma recomendação que vale não somente, doutor, para escolas, para servidores, professores e alunos, mas para toda a população, A volta do uso de máscara, agora cada um é que tem que ter essa consciência, essa preocupação com a saúde. O senhor realmente recomenda que as pessoas voltem a usar no ambiente de trabalho, por exemplo, no comércio, nos shoppings. De fato, o senhor colocou bem, que desde o começo nunca houve, assim, um consenso entre os médicos sobre esse assunto. Muitos já diziam que não era o momento de se flexibilizar, a esse ponto, mas agora sim há uma preocupação maior diante do aumento de casos. Então, o senhor recomenda que todos voltem a usar em ambientes fechados, pelo menos, ou não importa, ambiente aberto ou fechado, qual é a recomendação? Só para a gente deixar mais claro se é em todo ambiente ou pelo menos nos fechados.
Olha, os ambientes fechados, principalmente aqueles que não têm uma renovação constante do ar, eles são ambientes de maior risco, né? Porque o vírus da Covid, ele pode ser transmitido por gotículas e também por aerosóis. Então, ele fica muito tempo suspenso no ar, principalmente se for um ambiente onde as pessoas falam alto, onde as pessoas cantam, onde as pessoas gritam, onde as pessoas elas podem estar espirrando, tossindo. Então, essas partículas que a gente elimina de saliva, as partículas respiratórias, ela, dependendo da atividade, podem ficar muito tempo suspensas no ar. E os ambientes fechados, eles têm essa dificuldade, né, de renovação do ar. Então, a chance de adquirir Covid nos ambientes fechados é muito maior do que nos ambientes abertos. Então, a recomendação, mesmo durante o período de flexibilização, é que as pessoas continuassem utilizando máscara em ambientes fechados. Agora que a chuva está engrossando e, infelizmente, a gente vê uma possibilidade de aumento, né, de novos casos, internações e óbitos, a gente recomenda que as pessoas voltem a ter esse cuidado, né, essa lembrança de utilizar máscaras nos ambientes fechados. E para a população de risco, né, idosos, quem tem comorbidades como diabetes, obesidade, doenças cardíacas, doenças renais, doenças pulmonares, quem faz tratamento para câncer, quem toma algum imunossupressor, pacientes transplantados, alguns pacientes já têm alterações da imunidade. Esses pacientes, mesmo os vacinados, a gente recomenda que não somente use a máscara no ambiente fechado, mas que utilize a N95, né, que é uma máscara que tem uma vedação melhor, uma capacidade de filtração e uma proteção individual superior àquela máscara de tripla camada, né, a máscara cirúrgica. Então, a recomendação, ela volta, né, com mais força agora, por conta desse risco de adquirir Covid, principalmente nos ambientes fechados. Então, sim, a gente deve voltar a utilizar máscara em ambientes fechados, pouco ventilados, e aquela população de risco, ela deve utilizar a máscara N95. Doutor, ainda falando das escolas, quando não mandar o filho para a escola, mesmo se ele estiver usando máscara, quais são os sintomas que a mãe, o pai, o responsável devem levar em consideração se aquela criança não acorda muito bem, para não acabar expondo outros alunos a um risco de contágio, não só de Covid, mas da própria gripe comum, né? A gripe influenza também. Teve agora a campanha de vacinação que foi, inclusive, prorrogada aqui no estado da influenza, porque o índice de vacinação estava muito baixo no grupo prioritário. Então, quando é que o pai ou a mãe não deve mandar a criança para a escola, doutor? Olha, a Infogripe da Fiocruz, ela identificou vários vírus respiratórios em circulação, mesmo antes, algumas semanas antes dessa nova onda de casos de Covid. São vírus como o vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, né, e vírus influenza também. E acometeram principalmente a faixa etária infantil. Então, se a criança ela acorda com febre, corizando, tossindo, né? O ideal é que não vá para a escola até que os sintomas melhorem, porque existe uma chance muito grande dela transmitir Covid ou esses outros vírus respiratórios para os outros colegas de turma, né? E a gente sabe que o uso de máscara na população infantil, ela é importante, é necessária, já tem trabalhos mostrando a diferença, né, na redução de contágio nas escolas que mantiveram o uso de máscara, né, nas crianças, reduziu bastante o contágio dentro da sala de aula, mas também existe uma faixa etária que não vai ter a mesma adesão no uso da máscara. Então, é muito importante essa vigilância dos pais quanto aos sintomas de resfriado, sintomas de sinusite ou de gripe das crianças, para não levá-las para a escola, né? Se possível, testar, né, a criança para a Covid, né? E manter essa observação e esse isolamento da criança de casa, avisar os outros pais, né, que a criança ficou doente, porque pode haver um foco dentro da escola, dentro da turma, e também avisar a escola, né, desse possível caso suspeito ou confirmado. Mas o mais importante é isso, não levar as crianças para a escola se elas tiverem alguns sintomas respiratórios, que muitas vezes são indistinguíveis, né? A gente não consegue, por sintomas clínicos, principalmente nos primeiros dias de apresentação, a gente não consegue distinguir se é um quadro de influenza, ou se é um quadro de Covid, ou se é um quadro de
de vírus essencial respiratório, eles são indistinguíveis. Então, o ideal é que essa criança fique em casa em observação. Perfeito, doutor Rodrigo Cruz. Está aí, então, a palavra do infectologista para orientar você que está em casa já ficar bem consciente do que está acontecendo, né? Um leve aumento de casos de Covid aqui no estado e em todo o Brasil, inclusive com novos óbitos sendo registrados. Todas as orientações, então, passadas aqui por um especialista, que é a melhor pessoa que pode passar esse cenário de preocupação para a gente. É para usar sim a máscara em ambiente fechado e se a sua criança estiver doente, é melhor não levar para a escola. Nem agora, nem nunca, né? O ideal é que não exponha outras crianças ao risco. Muito obrigada, doutor Rodrigo Cruz, pelas suas informações. Pois é, né? Até a próxima. Pois é, né, gente? Preocupação é sempre válida, porque vocês viram aí, né? Mais um óbito por Covid registrado em Alagoas.